Jogo entre Flamengo e Bangu pela última rodada da Taça Guanabara será no Maracanã. Suposto pênalti de João Gomes deixa Vasco na bronca e motivo para o árbitro não ir ao VAR é exposto. Trio do Flamengo está em pré-lista de Tite para jogos da seleção. Santos faz nova proposta ao Flamengo para negociar o goleiro João Paulo. Essas e outras você confere aqui agora no seu canal do Mister Mengão. Bora lá! Pessoal, muito boa tarde, vamos às notícias de hoje, mas antes eu queria aqui mandar um grande abraço para o Euneuran e para a Fátima Figueira, que acertaram o placar de 2-1 no jogo contra o Vasco. Parabéns, vocês estão de bola cheia. Então vamos lá para as notícias dessa tarde no nosso Mengão, né? Já classificado matematicamente para as semifinais do Campeonato Carioca, né? O Flamengo ainda vai ter uma partida contra o Bangu, né? Na 11ª rodada da Taça Guanabara, nesse próximo sábado, às 19h30. A novidade é que o jogo vai ser realizado no Maracanã e não mais em Moça Bonita, né? Que seria o local anteriormente previsto. O diretor de competições da FERJ, Marcelo Viana, confirmou a alteração do local do jogo, cujo mando pertence ao Flamengo, em entrevista à Rádio Globo. Na tabela da federação já é possível ver a mudança da partida, que terá transmissão apenas no pay-per-view Cariocão e Flá TV+. Maracanã está em obras desde o início de dezembro, quando foi fechado para a reforma do gramado, dessa vez para a utilização de uma grama híbrida, grama natural 90% e grama sintética 10%, né? A mesma que a maioria dos estádios da Europa vem colocando. O Flamengo tentou a liberação já para o clássico contra o Vasco, mas não deu tempo. O Flamengo passa a somar 23 pontos após vencer o Vasco ontem por 2-1 e Andreas Pereira e William Arão estão suspensos pelo cartão amarelo. Pessoal, um lance que gerou polêmica na vitória ontem sobre o Vasco. Após a bola ser alçada na área do Flamengo, os jogadores do Vasco eles reclamaram de um suposto pênalti de João Gomes. Durante a transmissão, as imagens abriram brecha para um desvio realmente no braço do volante. Entretanto, outros ângulos deixam claro que a bola pegou apenas na cabeça do João Gomes. A ESPN destaca, aspas, por conta disso, por se tratar de um lance claro e sem qualquer tipo de interpretação, o VAR fez o jogo no Newton Santos prosseguir. Prevaleceu a decisão de campo do árbitro Rafael Martins de Sá, que corretamente não assinalou o pênalti para o Vasco, fecha aspas, e expõe a publicação sobre o motivo da arbitragem não ter consultado o VAR. Realmente eu estranhei demais eles não terem consultado. E agora está explicado, com a polêmica esclarecida, consequentemente os ânimos deram uma esfriada nos bastidores. A tendência é que siga assim, né? O próximo desafio do Vasco é frente ao Juazeirense, o Boca Júnior da Bahia. Toma cuidado, Vascão. Eu também queria aqui pedir desculpas, né, ao pessoal que esteve na live. Eu afirmei que realmente teria sido pênalti. Eu acho que não foi por aí. Sinceramente, eu vi a bola bater na mão do João Gomes do ângulo mostrado na transmissão. E sem dúvida, né, eu achei pênalti. Mas acontece que em outros ângulos a gente vê claramente que a bola bateu no rosto. Inclusive, o próprio João Gomes falou lá para aquele Casimiro, que é vascaíno, que a bola tinha batido no rosto dele. Antes de continuar com as notícias, deixa eu pedir para você que está aí me assistindo na resenha. Você está gostando? Então deixa o seu like. Ele me ajuda demais a fortalecer o nosso canal. Valeu? E para você que ainda não é inscrito, vamos lá, é muito fácil. Aperta esse botão vermelho aqui embaixo, escrito inscrever-se. Aperte o sininho aqui para você receber todos os vídeos em primeira mão quando eu postar. Deixa o seu like e vamos ficar bem informados. Pessoal, agora são aquelas rapidinhas. É pai bola, é VaptVupt e tem muita coisa legal para a gente estar comentando. A reapresentação do grupo do Flamengo vai acontecer somente na quarta-feira, a partir das 15 horas, horário de Brasília, lá no centro de treinamento do Ninho do Urubu, né? O foco, claro, vai ser o próximo compromisso do Flamengo na Taça Guanabara, a primeira etapa do Campeonato Carioca, e o jogo vai ser contra o Bangu.
Toda a comissão técnica, inclusive do Paulo Souza, esteve presente na reapresentação hoje, para dar continuidade ao seu trabalho. A gente não pode negar que não é por falta de trabalho, é por filosofia mesmo. Inclusive, o próprio Mauro César, em entrevista, estava falando que a gente não vai ter um time pré-definido. É parecido, né, com aquele técnico Guardiola. O time dele, ninguém sabe quem é que vai entrar no próximo jogo. Então fica também aquela dúvida no adversário de como vai montar o time para jogar contra ele. Ele tem mais ou menos a mesma linha do Guardiola. Pessoal, o regulamento do Campeonato Carioca determina que os 2 primeiros colocados na Taça Guanabara, o turno único de pontos corridos, têm a vantagem do empate nos confrontos das semifinais da competição. O líder, ele vai encarar o 4º colocado, enquanto o vice-líder vai encarar o 3º colocado. Apesar de ainda faltar uma rodada para encerrar de vez a fase de grupos do campeonato, né, o Flamengo não tem mais chance de ser ultrapassado na tabela de classificação e perder a vice-liderança, né? O mais querido segurou a vice-liderança com 23 pontos somados. O Vasco, que era adversário direto, seguiu logo atrás em 3º com 19 e sem chances alguma de passar o Flamengo, né? Então o Flamengo já está firme lá, dependendo só do empate para chegar à final. Isso aí com certeza vai ser Fla-Flu, isso aí é pule de 10. Pessoal, o técnico Tite ele vai anunciar na sexta-feira os jogadores convocados para as 2 últimas rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo, nas quais a seleção brasileira vai encarar o Chile e a Bolívia. Porém, né, uma pré-lista já foi enviada à FIFA, contendo 35 a 40 nomes. Entre eles estão os zagueiros Nino, do Fluminense, Léo Ortiz, do Bragantino, além de 3 jogadores do Flamengo, né, o meia Everton Ribeiro e os atacantes Pedro e Gabigol. Tem ainda o Arrascaeta e tem o Isla. Então, já viu, né? Ficou todo mundo aí desfalcadaço. Vale destacar que a presença nessa relação prévia não significa convocação. Os jogadores podem ficar na lista de suplentes caso algum atleta se machuque ou não possa se apresentar por outro motivo. A pré-convocação destes e de outros atletas, ela foi comunicada pela CBF aos clubes e às respectivas federações no último domingo. O Everton Ribeiro e o Gabigol, pessoal, eles têm presença frequentes na lista do Tite, né? Enquanto o Pedro, ele foi convocado 2 vezes, a última delas no fim de 2020. O Brasil já está classificado para a Copa do Mundo do Catar. O jogo contra o Chile vai acontecer no dia 24 no Maracanã. Já a partida contra a Bolívia, ela vai ser lá em La Paz, no dia 27 de março. Além desses compromissos, a seleção ainda terá que enfrentar a Argentina em clássico válido pela 6ª rodada, que foi suspenso aqui no Maracanã. Vocês lembram muito bem disso, aquele problema da pandemia. O jogo ainda não tem data e horário confirmados. Bora outra aqui. Após a vitória do Flamengo sobre o Vasco ontem, né, pelo Campeonato Carioca, parte do elenco se reuniu em uma festa para comemorar o aniversário do Diego Ribas, que completou 37 anos recentemente. Sendo assim, o Rodrigo Caio, que se encontra em recuperação de cirurgia no joelho, marcou presença no local onde ocorreu a celebração e a sua postura, ela virou alvo de críticas nas redes sociais. Olha só, sem entrar em campo há 3 meses, o camisa 3 do Flamengo ainda não tem previsão de retorno aos gramados. Por isso, a conduta do jogador em pular e dançar normalmente durante a festa foi vista como um comportamento inadequado. Na visão dos torcedores, mesmo sem grande esforço, a postura do zagueiro deveria ter sido mais comedida, mais conservadora, mediante o período de inatividade que ele se encontra. Pessoal, mercado da bola, o Flamengo segue monitorando algumas possibilidades de negócio. O goleiro é uma das prioridades maiores do Flamengo, né? O João Paulo do Santos, ele foi consultado recentemente, mas o Santos fez jogo duro. A novidade em relação a isso, segundo o portal torcedores.com, é que o Santos pediu 2 jogadores em troca e mais 5 milhões de euros pelo goleiro. De acordo com a reportagem, os 2 atletas são o lateral esquerdo Ramon e o atacante Vitinho.
O primeiro está sem espaço com o Paulo Souza, mas é muito querido pela torcida e joga muito bem, vamos combinar. Já o Vitinho, ele vem tendo muitas oportunidades como comandante português e dificilmente seria liberado para qualquer outro clube brasileiro. Aspas. Além disso, o presidente do Santos, Andrés Rueda, não abre mão de receber 5 milhões de euros, cerca de 27,6 milhões na cotação atual, por 80% dos direitos econômicos do goleiro. O Flamengo está avaliando essa contraproposta do Santos. Sinceramente, esse presidente do Santos é um brincalhão, né? Com toda essa grana aí, a gente compra um goleiro melhor que ele. E, na minha opinião, ele pode ficar com o goleiro dele, que tem melhores aí no mercado e talvez até mais baratos. Eu tenho certeza disso, se a gente procurar. Tem muito time pequeno com muitos bons goleiros por aí. Aí eu pergunto a você faria esse negócio? Coloca aí. Bom, pessoal, por hoje foi isso. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado das informações do nosso Mengão queridão. Não esqueçam de deixar aquele like maneiro e de comentar o vídeo. Isso ajuda demais o nosso crescimento. Valeu, um grande abraço para você que ficou comigo até aqui e bola para frente, porque aqui é Flamengo na veia.